Om Marunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Recebam aqui palavras de imensa satisfação espiritual cada vez que nós recebemos uma pergunta que vem de vocês e que desta forma nos auxilia a compor este vídeo cada dia 5, cada dia 20, em que nós podemos refletir temas tão preciosos para nós, não é, Mohini? Exatamente. Nós sempre lembramos que essa é uma forma que todos podem se utilizar para contribuir aqui com esse serviço espiritual, trazendo questões, trazendo partilhas. E essa questão que chegou, nós sentimos que é uma questão muito valiosa e provavelmente alguns de vocês, talvez muitos de vocês, já tenham refletido sobre isso. Então nós agradecemos imensamente ao irmão que trouxe essa pergunta. Então, provavelmente esse se torna um vídeo de referência. O que é um vídeo de referência? Às vezes alguém pode trazer uma questão e essa questão ela já foi contemplada. Então a gente... Pode abrir. Barulhinho da garrafa. Então a gente pode utilizar esse vídeo em outras oportunidades para indicar para as pessoas, né? Conhecerem e ouvirem as indicações, os apontamentos. A questão, ela naturalmente exigia do irmão falar o seu próprio nome. Então nós sempre cuidamos para deixar as pessoas que trazem as suas perguntas no anonimato, né? Preservando a identidade delas. Então a gente vai trocar aqui o nome do irmão para Loham, que significa o belo. Então vamos à leitura da pergunta. Querido Ananda, desculpe se esse não for o meio adequado para lhe enviar mensagem, mas tenho uma questão que adoraria ter a oportunidade de ouvir sua resposta. Podemos, enquanto personalidade, conhecer Deus? Pode o ego experienciar o Atman? Caso não, significa que esse pequeno eu, chamado Loham, nunca experimentará Deus, sendo Deus sentido apenas quando Loham está ausente? Agradecemos novamente a questão do amigo, imensamente importante, né? Uma parte aqui da pergunta talvez fosse desnecessária, né? Porque ele está falando sobre, pedindo desculpa, né? Sobre o meio de comunicação. Mas eu achei que seria importante colocar aqui para a gente ter a oportunidade de dizer o seguinte: nós recebemos as questões de vocês nos comentários dos vídeos, no e-mail, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. Então todos os canais do Mandir, eles são aptos para alguém enviar uma pergunta para que a gente possa trabalhar aqui. Eu confesso que o Telegram às vezes não é a ferramenta que eu estou mais atento, porque ela não é tão orgânica e intuitiva para mim. Mas mesmo assim pode mandar por lá, porque uma hora ou outra eu acabo vendo, né? Então a gente agradece. As perguntas podem ser enviadas para mim, mas também podem ser enviadas para Mohini diretamente. Fiquem à vontade, né? Então essa questão ela foi tratada indiretamente no canal, no Mandir, tanto no WhatsApp e depois reproduzido no Telegram, uma postagem do irmão Prakash, que trouxe para a gente o seguinte apontamento de Bhagavan. Você quer desfrutar do êxtase, da felicidade eterna e ao mesmo tempo manter o ego intacto. Como isso é possível? Os dois não podem coexistir. O êxtase surge quando se está imerso no estado onde não existem desejos. Por outro lado, o ego é mantido pelo surgimento de desejos. Portanto, a realização só é possível quando o ego não surge de forma alguma. Então é importante a gente ressaltar, né, que por que o ego é mantido pelo desejo?
Porque a própria noção de ahankara, né, de eu fazedor, ou eu o autor da ação, ela se sustenta pelas ideias de eu e meu. Então, algo que eu posso me apropriar, que pode ser um objeto, uma experiência, ou mesmo a própria apropriação da ação. A própria apropriação da ação é meio estranho, mas é isso, né? Então, senti ainda de colocar mais um apontamento que, de alguma forma, vai, digamos, complementar esse de Bhagavan, também de Bhagavan. Antes de você colocar esse apontamento, eu gostaria só de completar essa percepção sobre o ego estar relacionado com a manifestação de desejos, porque muitas vezes nós vamos fazer estudos aqui e que vão falar sobre os venenos mentais e o quanto o ego está ligado à sustentação da mente enquanto volições, né? A própria construção mental acaba por sustentar a ideia de uma personalidade que está separada, o fazedor, né? O eu fazedor, o ego, como a gente chama. Os venenos mentais, eles têm muito a ver com os nossos desejos, com essa manifestação de desejo, onde normalmente há uma insatisfação daquilo que é, tal como é, como se apresenta, então eu gero aversão àquilo. Há uma insatisfação porque aquilo que está tão bom está acabando, então eu gero apego. E há uma insatisfação porque de repente eu não estou experimentando nada, então muitas vezes o tédio ou a apatia surge, aquilo que é considerado por nós como neutro. Então também é importante a gente contemplar esse estudo profundo, né, que nós fazemos da equanimidade. A sustentação da equanimidade é uma ferramenta muito importante para que a gente possa contemplar diretamente esses venenos mentais que estão ligados à manifestação do desejo e ao ego. É porque o tema, né, do desejo ele acaba sendo um tema que daria para um deriva. Vídeo inteiro para ele, né? Ele se divide em 3 instâncias, né, do desejante, do desejo e do desejado, e ele é muito amplo. Mas é isso, o importante é, quando a gente olha para a equanimidade, como Mohini aponta, né, a equanimidade ela é a purificação do desejo. Mas o ponto é, né, a gente quer deixar o ego e ao mesmo tempo ter a realização, como pode, né, os dois não convivem. Aí tem mais um apontamento de Bhagavan, e ele diz assim: tudo o que você vê não pode ser Deus. Tudo o que você vê deve ser um objeto dos seus sentidos. Deus não é um objeto de seus sentidos. Deus é aquele por meio de quem todas as coisas são vistas, provadas, tocadas, ouvidas e cheiradas. Mas Ele mesmo, não pode ser visto, porque Ele é o vidente, não um objeto de visão. Bom, por esses apontamentos, a gente poderia dizer que o assunto está encerrado, correto? Mas, né, por quê? Porque o ego não pode ver Deus porque ele é justamente o véu que encobre o eterno. E porque Deus não pode ser visto porque ele não é um objeto da percepção, senão que ele é a causa da percepção. Mas Gnana, o conhecimento último, transcendental, ele é maravilhoso e se desdobra, se expande e se diversifica de uma forma surpreendente. Por isso eu gostaria de trazer outros apontamentos que vão de repente compor o jogral aqui da nossa investigação e mostrar que há outros lados, né? Eu gosto muito da imagem do diamante, né? O diamante ele tem muitas faces, então aqui a gente está com esse diamante dessa questão que o irmão trouxe, né? O ego eu, como esse eu pequeno, vou ter uma visão da divindade ou não? Então vamos para um diálogo muito interessante. Um visitante perguntou: o Espírito Supremo, Brahman, é real. O mundo, Jagat, é uma ilusão. É a frase comum de Shri Shankaracharya.
Ainda outros dizem: o mundo é realidade. Que é a verdade? E Bhagavan respondeu: ambas as afirmações são verdadeiras. Elas se referem a diferentes estágios de desenvolvimento e são faladas de diferentes pontos de vista. O aspirante, Abhyasi, começa com a definição: o que é real existe sempre. Então, ele elimina o mundo, tomando-o como irreal porque está mudando. Não pode ser real. Não isto, não isto. O buscador, em última análise, alcança o ser e lá encontra a unidade como nota predominante. Então, aquilo que foi originalmente rejeitado como irreal é considerado uma parte da unidade. Estando absorvido na realidade, o mundo também é real. Existe apenas ser na autorrealização e nada além de ser. Muito bem, então por que a gente vai começar apresentando apontamentos que aparentemente contradizem, né? Este apontamento aqui, ele nos ajuda a entender o seguinte, que a depender de quem está perguntando, o sábio vai dar uma resposta. A gente já sabe disso, a resposta do sábio não dá para ser tomada como uma resposta universal. Quer dizer, paradoxalmente, sim e não. Então, no início, é importante que o buscador ele faça a distinção, que ele aplique o netinete. Não é isso, não é isso. Ou não é bem assim, não é bem assim. Então ele faz a distinção, né, do mundo e, aqui a gente acrescenta o ego, da realidade. Depois, tudo é misturado, tudo vira uma unidade, né? A gente tem em todas as escrituras, né, todos os shastras, mesmo nas Upanishads, a afirmação de que o mundo é o próprio Brahman. Sendo assim, quando você vê o mundo, você vê o aspecto saguna de Brahman. Ele é considerado irreal pelo aspecto de mudança e transitoriedade que lhe é inerente. Tudo está a todo momento se transformando. Mas este mesmo mundo que é transitório, que está em mutação, ele oculta a realidade suprema de Brahman. Brahman é Sat, ou seja, Brahman é verdade, é o ser e é existência. Logo, tudo aquilo que possui ser e existir é Brahman. Portanto, minimamente, ao contemplar o mundo, nós estamos assistindo o Brahman, o Supremo Absoluto, se exibindo na forma da criação, Saguna Brahman, contemplando assim o poder criativo ilimitado de Deus, que não é distinto dele mesmo. Em termos Shaiva, Siddhanta, Tantra, nós dizemos que Shiva é Shakti e Shakti é Shiva. Assim, como não podemos separar o Sol da sua capacidade de brilhar e iluminar, nós não podemos separar do Brahman a sua capacidade de se expandir na forma do universo. Não é possível separar o Criador, a criação e a criatura. Logo, a única distinção do sábio para o ignorante é que o sábio sabe que tudo é Brahman e o ignorante desconhece esse mistério magnífico do um se fazendo, se manifestando como muitos. Portanto, mesmo a aparente personalidade ou ego só pode existir em seu substrato, Brahman. Deus se faz Loham para tentar conhecer a si mesmo por intermédio da busca de Loham, que é produto da graça de Deus mesmo. Assim, Deus
pode ser nomeado como uma criança cósmica brincando de esconde-esconde com ele mesmo. Então, o pequeno eu, o ego, Lohan, pode sim ter uma experiência de vislumbre do Saguna Brahman como a criação. Ou mesmo ter um êxtase não dual que manifesta-se na forma de um murti. Ou seja, ele vê a divindade como uma entidade separada dele, ou mesmo essa divindade pode se manifestar por dentro dele. De todas as formas, se ela tem um nome e uma forma, é uma visão que ele tem, ela pode ser evocada então como o Deus pessoal. Cria-se assim o conceito de Ishvara como um criador e como uma divindade separada. Porém, lá na Shiva Samhita, o próprio Shiva vai dizer que ele é Ishvara, o amante dos seus devotos. Mas ao mesmo tempo ele é o Shiva Supremo, o Param, aquele que está para além de todos os nomes e de todas as formas. E se o Supremo decidir que ele vai se revelar para a Jiva, para a alma, para o aspirante, na sua forma Nirguna Brahman, ou seja, sem forma, sem nome, como o próprio Supremo Absoluto ele vai fazer, independente do estágio de compreensão ou de evolução espiritual. Na verdade, sempre é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela pode se manifestar das formas mais variadas e totalmente fora do padrão de lógica mental que a gente tem, de 2 mais 2 igual a 4. Né? Então eu faço sadhana assim assim e, portanto, eu vou obter isso ou aquilo. Por isso, você quer trazer um comentário? Não, bem rápido. A graça está sempre se manifestando. O nosso olhar, a nossa percepção, muitas vezes está focada num lugar muito comum, né? Eu acordo, eu faço isso, eu aquele outro, mas tudo isso é a graça. A mudança de perspectiva é muito importante porque nós estamos falando justamente sobre ver Deus. O tempo todo Deus está, o tempo todo você é esse Supremo. Essa inteligência cósmica é o que faz a existência ser a existência. O tempo todo em você, tudo que está se manifestando é a graça divina. Né? Então essa percepção, conforme você começa a mudar essa perspectiva e contemplar a graça, mais você vê a graça. E aí a graça lhe aparece de todas as formas, das mais corriqueiras, que você sempre tomou como corriqueiras, começa então a olhar e falar, uau, isso não é tão corriqueiro assim, isso é imenso. É Deus se manifestando em tudo e em todos, uau. Até nessas, conforme, né, a Nanda estava trazendo aqui, de forma muito surpreendente, inimaginável. Então, falando um pouco sobre esse aspecto, né, da ação misteriosa da graça, nós temos aqui um apontamento de Bhagavan, que é maravilhoso e que revela isso para nós. Né? Vamos ouvir Bhagavan. A graça divina é uma manifestação do livre-arbítrio cósmico em operação. Pode alterar o curso de eventos de forma misteriosa através de suas próprias leis desconhecidas, que são superiores a todas as leis naturais, e podem modificar estas últimas através da interação. É a força mais poderosa do universo. Desce e age apenas quando é invocado pela autorrendição total. Age de dentro, porque Deus reside no coração de todos os seres. O seu sussurro pode ser ouvido apenas numa mente purificada pela autorrendição e oração.
Então, eu quis trazer esse apontamento, por quê? Porque, veja, a gente poderia dizer, olha, o ego não pode ver Deus, porque o ego é o problema, ele é o que tapa Deus, né? Ele é o velamento, né? O véu que encobre a realidade. A gente pode dizer, olha, Deus não é um objeto da percepção, que também está correto. Ambos estão corretos. Mas pode ser um pouco de arrogância humana querer dizer o que Deus é capaz de realizar ou não. Então, esse é o ponto de relatividade que a gente está apresentando, né? Então, pela lógica, a gente diria, não é possível. Mas Deus realmente não se importa muito com a nossa lógica. A nossa lógica não significa nada, né? A nossa lógica ela é simplesmente uma tentativa de alcançar segurança dentro de uma experiência insegura que é o samsara. Como o samsara é muito inseguro, a gente se apoia na lógica como se ela fosse um bote salva-vidas, mas ela também é insegura, ela é extremamente insegura. Então, acho que tem um outro ponto que é válido a gente ressaltar, é assim, se desejamos ver Deus, e se isso de fato é possível, nós teremos que considerar então qual é a forma verdadeira de Deus, porque a gente pode ver muitas formas e tantas delas são na verdade apenas produto da imaginação humana ou aspectos tradicionais que participam da religiosidade, né? Então os Shaktas vão ver Deus como mãe, os Shaivas vão ver Deus como Shiva, os budistas, embora não se discuta muito um ser superior, eles têm uma devoção a um arquétipo, né? A um murti, uma imagem, a um ícone sagrado de Buda. Os cristãos vão ver Jesus e assim por diante, né? Então, qual é, de fato, essa verdadeira forma? Porque talvez a gente descubra que essa forma é uma não forma. E isso foi também apontado por Bhagavan em diversas ocasiões. Eu selecionei aqui 2 apontamentos de Bhagavan, mas a gente vai ler, né? Vou deixar a Mohini ler eles de uma vez, só porque os 2 praticamente compõem um apontamento único. Todo mundo é um avatar de Deus. Quem conhece a verdade, vê Deus em todas as faces e em todas as outras pessoas como uma manifestação de Deus. A experiência de não esquecer a consciência única é o estado de devoção que é a relação do amor real imperecível, porque o conhecimento real do ser, que brilha como a própria bem-aventurança suprema indivisa, surge como a natureza do amor. O próprio amor é a forma real de Deus. Isso é pura felicidade. Chame isso de pura bem-aventurança, Deus, eu, Atman ou o que quiser. Isso é devoção. Isso é realização. E isso é tudo. Muito bem. Quando nós estamos tomados pelo amor, nós sabemos do amor. Nós sentimos o amor. Mas nós não vemos o amor. Não há um lugar no corpo onde eu, de fato, possa identificar, bom, é aqui que o amor está acontecendo. Embora, geralmente, a gente aponte para o coração. E é também para o coração que a gente aponta quando a gente diz eu. Então, o lugar de referência que nos é dado para o amor é o coração. Tanto quanto esse mesmo lugar de referência para o eu. Mas ambos, o eu e o amor, não são visíveis, mas eles são sentidos. Você sente que é, que existe, tanto quanto você sente que ama. A representação para o amor, para nós, né, é entendido como os gestos de cuidado e de carinho. Assim como de uma rosa naturalmente se exala
o perfume, da mesma forma do amor, exala o cuidado, a atenção, o carinho, a generosidade, enfim, né? Todas as boas virtudes que são empreendidas então na forma de ações. Estas ações nascidas deste puro sentimento de amor é Deus agindo no mundo. Então você vai ver Deus agindo através de você como o perfume do amor. Todas estas boas virtudes e qualidades que naturalmente vão ser exaladas do amor através das suas ações. Então, quando você vê Deus dessa maneira, você está vendo Ele em si como o si mesmo. Isso é maravilhoso, né? Acho que essa é um ponto importantíssimo. Algumas conclusões que, pessoalmente, eu tenho a respeito. Primeiro, já dito, reforço, não há um padrão. Querer padronizar Deus é a coisa mais arrogante e absurda que a gente poderia fazer. Então o Supremo, ele se manifesta de forma misteriosa, a sua graça, e nós não temos como ter controle sobre isso. Porém, como vimos no apontamento, a autorrendição, a oração, a meditação, aliás, a autorrendição é meditação, a gente precisa entender isso muito claramente, né? Quando você volta a sua atenção para o si mesmo, isso é autorrendição. E esta é a forma mais elevada de meditação e de oração, de devoção a Deus. Então, quando isso é realizado e quando nós observamos ao máximo uma vida satívica, em harmonia com o Dharma, estabelecendo a ordem na nossa vida, isso é uma maneira de atrair Deus, mas não atrair Deus simplesmente de fora, como um poder que desce sobre você, mas também de dentro, porque é a sua própria essência. Então nós podemos ter a convicção de que a contemplação de Deus, seja na sua forma do Deus pessoal ou impessoal, ela sempre significará uma aquietação e subjugação do pequeno eu. A contemplação do Deus pessoal é para a alma uma experiência de deleite inexprimível, incomensurável, que faz que a alma esqueça-se de si mesma. Então quem já teve uma epifania disso sabe do que eu estou dizendo. Você não pensa em você estando diante de uma imagem revelada, né, de revelação de Ishvara, ou o chamado Saguna Brahman. A glória divina é tal que ela vai preenchendo todos os espaços e não permite à alma nada mais do que o pasmar, como nós podemos ver no capítulo da revelação cósmica de Krishna para Arjuna. Se eu não me engano, é o capítulo 7, mas eu posso estar enganado. Depois, leia a Bhagavad Gita inteira, você vai achar esse capítulo. Mas tem esse capítulo específico. Leia a Bhagavad Gita inteira, é um ótimo conselho. Não é? Sempre. Então, leia ela inteira que você vai encontrar esse capítulo que eu estou dizendo, o capítulo da revelação cósmica, em que Krishna, né, Arjuna pede, Senhor, revela-me a tua forma. E Krishna concede essa graça para ele. Né? O pequeno Arjuna, ele vai do maravilhamento estático ao pavor, né? Passando pelo pasmo. Então é isso, né? Ainda assim, ali não há a personalidade corriqueira, né? Eu chamo ela de avatar social. Não há isso. O que há ali, de fato, é um arrebatamento da alma. Então esse arrebatamento, ele é extraordinário, porém, nele existe o devoto e o seu objeto supremo de devoção. Existe ali um pequeno senso de dualidade. De outro modo, se Deus decidisse revelar na sua manifestação
manifestação imanifesta, barra imanifesta, que é o Nirguna Brahman, que é caracterizado pela ausência de nome, formas, características, atributos e da ação dos sentidos, da mente, do corpo. Então, ali não existe nenhuma separação. Ali, o devoto, a devoção e o objeto supremo de devoção, eles são dissipados, eles desaparecem. Eles são, ou então você pode dizer que eles são completamente unificados, de uma forma que só resta aquilo, né? O tat, o indefinido, né? Que ele não pode ser representado positivamente, né? Ele não pode ser definido, simbolizado, nomeado. A máxima que Bhagavan disse sobre isso, e eu acredito que isso também está nas Upanishads, aquele que viu não diz, e quem diz não viu. Porque realmente não tem como trazer definições disso. Eu ainda trago mais aqui um apontamento, na verdade um diálogo de Bhagavan, que eu acho bastante significativo. Então o senhor Duncan Greenlees, ele citou diante de Bhagavan alguns versos do Śrīmad Bhagavatam, que tem o seguinte efeito, né? O seguinte sentido. Veja o ser em você mesmo como o éter puro em todos os seres, por dentro e por fora. Sem vergonha, prostre-se diante até mesmo de um pária, uma vaca ou um asno. Enquanto o eu não for percebido em todos, adore todos com corpo e mente. Com o conhecimento correto, veja todos como Brahma. Uma vez esclarecido, todas as dúvidas terminam e você permanecerá retraído no ser. Então, a partir dessa escritura, ele levantou as seguintes questões. Este é um caminho verdadeiro para a realização do ser único? Não é mais fácil para alguns praticar a visão de Bhagavan em qualquer coisa que a mente encontre do que buscar o supramental por meio da investigação mental: quem sou eu? E Bhagavan respondeu: sim, quando você vê Deus em tudo, você pensa em Deus ou não? Você certamente deve manter Deus em sua mente para ver Deus ao seu redor. Manter Deus em sua mente torna-se dhyana. Dhyana é o estágio anterior à realização. A realização está no ser apenas. Dhyana deve precedê-la. Se você faz dhyana de Deus ou do eu, é irrelevante. O objetivo é o mesmo. Mas você não pode escapar do self. Você quer ver Deus em tudo, mas não em você mesmo? Se todos são Deus, você não está incluído nesse tudo? Sendo você mesmo Deus, é uma maravilha. Sendo você mesmo Deus, é uma maravilha que todos sejam Deus? Deve haver um vidente e pensador até mesmo para a prática. Quem é ele? O devoto tornou: por meio de poesia, música, japa, bhajan, belas paisagens, lendo a vida heróica dos heróis espirituais, etc. Às vezes a pessoa experimenta um verdadeiro senso de unidade total.
É esse sentimento de profunda e bem-aventurada quietude, onde o eu pessoal não tem lugar, o entrar no coração de que fala Bhagavan? A prática disso levará a um samadhi mais profundo e, por fim, a uma visão completa do real? E Bhagavan respondeu: novamente, existe felicidade em visões agradáveis, etc. Esta é a felicidade inerente ao ser. Essa felicidade não é de natureza diferente e externa. Você está mergulhando no eu puro em ocasiões que considera prazerosas. Esse mergulho revela a bem-aventurança autoexistente. Mas a associação de ideias é responsável por impingir essa felicidade a outras coisas e acontecimentos. Na verdade, está dentro de você. Nessas ocasiões, você está mergulhando no ser, embora inconscientemente. Se você fizer isso conscientemente, isso se chama realização. Eu quero que você mergulhe conscientemente no ser, ou seja, no coração. Bem, último aspecto reflexivo. Se a pessoa teve uma experiência com Saguna Brahman, com Ishvara, com o celestial, com uma imagem de Deus, não importa. Isso surgiu em e na consciência. Essa consciência é a própria divindade. Então, tudo o que é experimentado está surgindo em e na consciência. Portanto, existe o Deus ou o Atman cheirar, o Atman ver, o Atman ouvir, o Atman tanger, o Atman saborear, o Atman pensar, o Atman em todas as experiências. Porque todas elas estão surgindo em e na consciência, que é Deus. Então, quem pondera sobre se é possível ver Deus antes da liberação última, ele mesmo é Deus. E essa ponderação existe na e em consciência. Novamente, gratidão pela questão e pela oportunidade da gente poder visitar todos esses apontamentos de Bhagavan e compartilhar estas considerações. Gratidão imensa e que belo poder contemplar realmente o que surge, né, diante de um questionamento e como isso movimenta cada um de nós, né, no sentido da nossa própria vivência diária de Deus em nós. Gratidão também a você que acompanhou esse vídeo tão longo, né? Ele já está batendo aqui 39 minutos. Considere apoiar este seva, este serviço espiritual. Você pode trazer questões, o seu like, o seu compartilhar, a sua inscrição, acionar o sininho e também o seu Pix, se assim o desejar e puder, na descrição do canal, né? Todos os vídeos têm ali a nossa chave Pix. E recordamos também que os apontamentos lidos serão colocados aqui na descrição desse vídeo, caso você queira revisitar e ler por conta própria. Nós agradecemos mais um ciclo que vai se fechando nesse mês e daqui a pouquinho a gente está aqui de volta, abrindo o mês seguinte. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Hari Om. Hari Om.